Boa noite. Nós vamos pensar um pouco agora sobre o fascismo, mas através de um texto de um filósofo italiano, de um linguista italiano e filósofo, filólogo, crítico de arte, chamado Umberto Eco. Através de um livro dele, pequeno, uma palestra que ele fez numa universidade americana, que ele intitulou O Fascismo Eterno. Este livrinho aqui, um livrinho de bolso, O Fascismo Eterno. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês é a leitura rápida, breve, desta palestra dele, que na verdade foi uma conferência que ele fez para uma universidade norte-americana. Mas antes de entrarmos aqui, como é de praxe, eu quero dar as credenciais do autor, apresentá-lo. Umberto Eco é um escritor celebradíssimo, importantíssimo. Os livros dele são uma referência, best-seller mesmo. Ele era escritor, ele faleceu há pouco tempo. E ele era escritor, semiólogo, linguista, bibliófilo italiano. Há vários pensadores italianos inscritos na nossa cultura ocidental, e ele é um dos últimos aqui que a gente conhece. Então, ele nasceu em 1932 e morreu em 2016, então faz bem pouco tempo que ele nos deixou. E esse aqui é um dos últimos escritos dele. Ele escreveu vários livros, entre eles O Nome da Rosa, que virou filme, um filme importantíssimo, e agora parece que vai virar um seriado também na Netflix. Escreveu um outro romance chamado Baldolino, depois um outro chamado Pêndulo de Foucault, O Cemitério de Praga, que foi lançado recentemente no Brasil, Obra Aberta e Apocalípticos e Integrados. Esse aqui é mais de ensaios, de crítica literária, de crítica de arte. A História da Beleza. E escreveu também A História da Feiura, um livro bonito até. Eu tenho ele aqui em casa, eu esqueci de pegar para mostrar para você. História da Feiura. Engraçado o livro, porque a gente costuma ver a obra de arte sempre como a pintura de coisas belas e tal. E ele vai mostrar também excelentes quadros de retrato de pessoas feias, ou então de personagens que parecem feios, aberrações, assim por diante. E outros livros que vocês podem verificar depois na internet. Mas o mais famoso dele que se tornou que foi O Nome da Rosa. Tem um livro dele também ensinando como é que se faz uma tese. Então, enfim, é Umberto Eco. Então vamos então ao texto dele. Essa aqui é uma conferência que ele pronunciou em inglês na Universidade de Colômbia, no dia 25 de abril de 95. E tinha como título original Totalitarismo Fuse, ou Urfascismo. Aqui em português traduziram por O Fascismo Eterno. Mas a palavra mesmo na raiz da palavra, significa o fascismo em todo tempo e em todo lugar. Também tem a questão da espacialidade. Ou então, no sentido de origem. Ur significa lugares plenos. Então, o fascismo que está aqui, agora, em todo tempo e em todo lugar. Na primeira parte do livrinho, ele faz aqui uma contextualização histórica, falando da vida pessoal dele, e falando também
né, como é que era a Itália na época do fascismo, né, a parte da resistência. Então ele começa dizendo assim que quando ele tinha 10 anos de idade, né, lá em 1942, existia um prêmio de redação para jovens fascistas, né, porque o fascismo dominava politicamente a Itália. E aí ele escreveu, né, havia assim temas, né, devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália. E ele escreve, né, e acaba ganhando um prêmio aí, né. Então ele diz que ele descobriu o significado da palavra liberdade em 1943, né, um ano depois. Né, e aí ele veio a saber que liberdade era diferente de libertação. Né, e depois ele passa 2 anos, né, entre a SS, né, fascista, né, e partigiane da resistência. E percebe também ali a tomada de Milão pela resistência, a resistência ao fascismo, né, que havia os combatentes também ao grupo ali de Mussolini. Né. E o personagem famoso, né, assim, o representante como herói mesmo da resistência, era um soldado chamado Mimo, né, que era o chefe da resistência ali na área. Então, né, ele fica sabendo dessa palavra liberdade e libertação justamente no momento em que o Mimo, né, chega ali na cidade dele, e ele criança, ele percebe, né, que o Mimo vai fazer um discurso, mas um discurso muito breve, né, para assim diante das pessoas, né, do público reunido ali, e diz mais ou menos assim, curto sim, né, cidadãos amigos, depois de tantos sacrifícios dolorosos, aqui estamos. Glória aos que caíram pela liberdade. E em seguida ele se retira, né, ferido, né, com muletas, enfim. Então, e o pessoal tinha admiração por esse Mimo, né, um chefe aí de resistência. E aí ele continua dizendo no depoimento dele, né, da chegada dos soldados americanos, né, que isso é um outro episódio. Né, as forças dos aliados, os soldados americanos chegaram lá na região. Né, e ele então, o primeiro americano que ele conhece é um soldado negro. É um soldado negro que o marcou, né, que inclusive daí, compartilhava com ele gibis, né, as histórias em quadrinhos. Né. E ele conhece também o capitão Moody, que ficou hospedado na casa de vizinhos, mas que falavam francês, assim, mais ou menos, né? Então, e se comunicava em francês, né? Já que o pessoal ali não entendia muito o inglês, né? E por fim veio o fim da guerra, né? Em 1945, né? Em maio, ele diz assim, ouvimos dizer que a guerra tinha acabado. A paz me deu uma sensação curiosa, ele diz. Tinham-me dito que a guerra permanente era a condição normal de um jovem italiano. A gente viu aí num vídeo passado, né, assim, a importância que o fascismo dava, lá na doutrina do Mussolini, a questão da guerra. E ele dizendo que a condição da paz perpétua não era o desejo, né, o meta do fascismo, né, que o homem era feito para a guerra, coisa assim. Certo? Então ele diz isso aqui, né? Então, falando ainda da resistência, ele já nos meses seguintes descobri que a resistência não era um fenômeno local, mas era um fenômeno europeu. Então havia forças de resistência contra o fascismo e o nazismo na Europa inteira, como também havia na Espanha, onde a ditadura Franco também funcionava, em Portugal também, onde tinha a ditadura de Salazar. Então, na Europa inteira havia forças de resistência. Então ele descobriu isso também. Em relação à palavra libertação, ele diz o seguinte, ó, vi as primeiras fotos do Holocausto e assim, antes mesmo de conhecer a palavra libertação, conhecer o seu significado.
descobrir que havíamos sido libertados. Então, no fim da guerra, a derrota da Itália e a derrota da Alemanha significou para muita gente que esse período de perseguição, esse período assim de domínio, né, como a gente viu ali na doutrina fascista e depois também lá no texto de Hannah Arendt, né, a prática nazista, então nós fomos libertados, de fato, né, dessas ditaduras, desses totalitarismos extremos em que consistiram, né, o nazismo e o fascismo, certo? Então, aí ele diz o seguinte, ó, o orgulho de saber que não se esperou passivamente pela libertação. Então, que não foi uma coisa apenas dada pelos americanos, muito menos pelos soviéticos, que em cada país havia forças de resistência a esses movimentos totalitários. Então, a resistência como um mito comunista, de fato explorado pelos comunistas a seu favor. Então, até hoje tem, né? Vocês podem verificar algumas postagens na internet, nessa onda agora que o pessoal tem de falar mal do comunismo. Aí tem gente ainda favorável ao comunismo que posta assim, olha, nós temos que, né, eu vi umas postagens assim, né, faz tantos anos em que os soviéticos, né, o comunismo libertou a Europa do nazismo. É fato histórico, né? Os Estados Unidos entraram na guerra aliados da Rússia e a Rússia venceu Hitler, né? Não sozinha, mas ela venceu Hitler, né? Foi quando o Hitler ele falhou com um pacto de não ofensa à Rússia. Quando ele faz isso, ele realmente assina ali a derrocada, porque a partir daí ele não vai ganhar mais a guerra, né? Então, e aí ele vai dizer ali, a liderança, por exemplo, de Edgar do Sonho, né, que era o nome aqui do Frank, né, no norte da Itália, né, a atuação desse líder da resistência também. Então, e aí ele diz, né, o Umberto Eco, né, hoje, na Itália, tem gente que diz que a guerra de libertação foi um trágico período de divisão e que precisamos agora de uma reconciliação nacional. Ou seja, que dividiu a Itália, porque tinha a Itália que seguia os fascistas e a Itália que seguiam os da resistência, né? E que a lembrança daqueles anos terríveis deveria ser reprimida. Ele diz, tem gente que acha que é isso, né? Aqueles que vêm para conciliar as forças por conta de outras coisas, né, para resolver o problema do povo, nós vamos fazer um pacto de reconciliação aqui, né? A esquerda e a direita se celebram aqui, né, hasteiam a bandeira da paz, né? E ele vai dizer assim, olha, isso até pode ser assim, mas, né, se reconciliação significa compaixão e respeito por todos aqueles que lutaram sua guerra com boa fé, perdoar não significa esquecer. A Hannah Arendt também, naquele filme que eu falei para vocês, num outro vídeo, ela diz, olha, entender não é perdoar. Né? E aqui ele está dizendo, perdoar não significa esquecer. Então, aquilo que foi mal no fascismo, aquilo que foi mal no nazismo, não pode ser esquecido. Por que a gente diz que não pode ser esquecido? E aí o papel da história é importante, para que nós não façamos novas edições daquilo. Então, posso até admitir que Eichmann acreditava sinceramente em sua missão, mas não posso dizer, ok, pode voltar e fazer tudo de novo. Aqui ele está fazendo menção ao Eichmann, aquele lá do texto da Hannah Arendt, né, Deveres de um Cidadão Cumpridor de Leis. Então, ele está dizendo, olha, eu posso até admitir, né, que ele acreditava sinceramente na sua missão,
Ele dizia que cumpria ordens vindas, né, lá do Führer, né, do Himmler, mas e que ele não tinha assim muito o que fazer com as ordens que recebia. Mas tudo bem, mas isso não significa que eu tenho que dizer para ele, olha, tá certo, fica tranquilo, se quiser pode voltar e repetir tudo que você fez. Não, porque coisas como o nazismo, o fascismo, elas têm que ser assim ideologias que a gente tem que evitar, execrar mesmo. Essas ideologias, elas não podem permanecer, né? Porque elas mostraram na história o poder maléfico que elas têm. Então, aqui não se trata mais de defender de liberdade de expressão. Não é isso, certo? Então, por exemplo, o livro do Adolf Hitler, né, eu tenho ele aqui em casa, né, Mein Kampf, né, Minha Luta, em alguns lugares é proibida a edição, aqui no Brasil também é proibido, não sei como que eu encontrei uma edição aqui no Brasil, né? Certo? Então ele faz menção a Adolf Eichmann, né, aquele carrasco, né, que a gente falou no primeiro texto, né, que nasceu em 1906 e morreu em 62, né, justamente enforcado depois de um julgamento lá em Tel Aviv. Certo? Então, e aí ele vai dizer aqui, o Humberto Eco, que nós temos uma variedade de formas, né, dos regimes aí totalitários, né? Se pensamos ainda nos governos totalitários que dominaram a Europa antes da Segunda Guerra, podemos dizer com tranquilidade que seria muito difícil que, em circunstâncias históricas tão diversas, retornassem sob a mesma forma. Então hoje, ele vai dizer, falar disso mais tarde também, hoje nós temos fascismos, por isso que ele chama-se o fascismo eterno. O fascismo continua existindo, mesmo depois de Mussolini ter sido morto, de Hitler também ter sido morto, né, os carrascos nazistas também, mas a ideologia fascista de volta e meia ela ressuscita de uma forma ou de outra, não total como era a doutrina que o Mussolini nos coloca, mas ela aparece assim, né, assim, com uma tintura aqui, uma outra tintura ali, né, fragmentariamente aqui, fragmentariamente ali. Então é assim. Então, se o fascismo de Mussolini tinha como base a ideia de um chefe carismático, o corporativismo, a utopia do destino fatal de Roma, a vontade imperialista de conquistar novas terras, em um nacionalismo exacerbado, o ideal de uma nação inteira uniformizada pelas camisas negras, a recusa da democracia parlamentar, o antissemitismo, então não tenho nenhuma dificuldade para admitir que a Aliança Nacional, nascida do movimento social italiano, MSI, é certamente um partido de direita, mas tem muito pouco a ver com o velho fascismo. Então, o fascismo de hoje, assim, por questões mesmo assim de honestidade, ele é um pouco diferente do fascismo originário, né? Assemelha-se em alguns aspectos, mas não totalmente. Então, nós falamos em fascismos hoje. A gente pode apontar assim elementos do fascismo, por exemplo, no governo de Bolsonaro, né? No bolsonarismo atual. Mas nem tudo ali vai ser fascista, certo? Nem tudo vai ser. No Donald Trump, né, lá na Hungria, né, enfim, Myanmar. Então nós vamos ter fascismos assim, né, na França, mas assim em alguns vieses só, não total, né? Então, aí ele vai dizer, ó, pelas mesmas razões, mesmo preocupado com os vários movimentos neonazistas, né, ativos aqui e ali na Europa, hoje, né, inclusive na Rússia, não penso que o nazismo
em sua forma original, esteja ressurgindo como um movimento capaz de mobilizar uma nação inteira. Então, assim, é um exagero que a gente diga assim, ó, o Brasil está virando um país aí fascista. Não, não está. Tem muita gente, inclusive bolsonaristas, que não apoiam essas ideias fascistas, né? São pessoas que votaram, por exemplo, nesse governo, porque não queriam o PT, né, se perpetuando no poder. Isso é legítimo, né? Embora alguns possam criticar isso, né, que seja um erro, né? Quem não erra em matéria de política? Né? Todo mundo erra. Mas uma coisa é errar na expectativa de algo melhor, a outra coisa é apoiar um governo que seja realmente fascista do jeito que foram, né, naquela época do século XX, lá na primeira metade do século XX. Né? Tá certo? Então é isso que ele coloca aqui, né? Que eu acho assim, de uma forma bem ponderada, porque é exatamente isso. Né? Por exemplo, uma diferença que a gente podia colocar é que o fascismo italiano, né, lá na doutrina de Mussolini, ele é contra a liberdade de mercado. O Bolsonaro é a favor da liberdade de mercado. Ele não faz interferência no mercado. E é necessário agora, sobretudo nessa época de pandemia, que o Estado faça essas vezes, né? Que o Estado não seja um Estado mínimo, mas ele prega essa ideologia de um Estado mínimo, né? Coisa que o fascismo original não faria, tá certo? Em outros aspectos, assim como a defesa da educação assim pura, né? Moralizante, né? A defesa da família tradicional, coisas assim, isso ele tem como característica, é fascista, né? Mas em outros aspectos não. Né? Então, portanto, permitam-me perguntar por que não apenas a resistência, mas toda a Segunda Guerra Mundial foram definidas no mundo inteiro como uma luta contra o fascismo? Ou seja, por que durante a Segunda Guerra Mundial todas as lutas, né, foram definidas como uma luta contra o fascismo? Se a gente tinha também o nazismo, se a gente tinha outras ditaduras em andamento, por que contra o fascismo? Né? Então ele começa a desconfiar um pouquinho dessa questão do urfascismo, né? Embora ele vai propor, né, esse fascismo em todo tempo, em todo lugar. E ele cita aqui como um caso de exemplo um romance de Ernest Hemingway, um romancista norte-americano que depois foi morar em Cuba, né? Um romance dele, né, que virou filme, né, que tem o seguinte título: Por quem os sinos batem? Desculpa, por quem os sinos dobram? Ali nesse romance, o personagem Robert Jordan identifica os seus inimigos como fascistas, mesmo quando está pensando nos falangistas, que não tem nada de fascista, mas ele, né, é mais ou menos como hoje, né, que é aquele bolsonarista assim que não consegue distinguir bem as coisas, né? Tudo quanto é opositor do governo ele chama de comunista. Né? Por exemplo, chamar o Dória de comunista é um desacerto histórico fora do comum. Da onde que Dória é comunista? Né? Chamar Caiado de comunista, da onde? Um ruralista, né, do porte do Caiado, né, que fez história defendendo latifúndios desde o tempo da Constituição. Né? De que forma que a gente pode imaginar um Caiado fazendo oposição a um Witzel, né, um governador do Rio de Janeiro, chamá-lo de comunista? Não tem condição. Tem nada a ver. Nem mesmo o Lula, nem mesmo o PT é comunista. Né? Muito menos ainda esses personagens, que são, lá no passado, junto com o Bolsonaro, antipetistas. Né? Imagine você chamar agora um Moro de comunista. Isso não vigora. Né? Então, aqui também ele vai mostrar aqui, né, a dificuldade. O Hemingway, então, é esse romancista, né, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele nasceu em 1899 e morreu em 61, no século passado. Né? Então, ele foi correspondente da Guerra Civil Espanhola e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 54, né? Uns 5 anos antes de morrer.
Então, e aí, por exemplo, ele cita aqui uma fala do presidente Roosevelt, dizendo assim que a vitória do povo americano e de seus aliados será uma vitória contra o fascismo e o beco sem saída que ele representa. Ou seja, na fala do presidente norte-americano, naquele contexto de Segunda Guerra Mundial, né, afirmando isso. Né? Então, por que então que dá a impressão de que toda a luta na Segunda Guerra foi contra o fascismo? Né? Então, o Franklin Delano Roosevelt, né, ele morreu em 45, né, nasceu em 1882, né, era presidente norte-americano na época, aí do combate, né, da Segunda Guerra Mundial. Tem uma foto aí depois nos slides, vocês confiram, né, tá ele, o Stalin e o presidente Winston Churchill, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, né, e também, né, o presidente da União Soviética na época, o Stalin, né, um outro ditador que nós vamos ter aí no século XX, tão cruel quanto o Hitler, né, quanto também aí o Mussolini. Tá certo? Então, os americanos, né, quando eles foram combater na Guerra Civil Espanhola, então eles eram chamados, por exemplo, assim, de antifascistas prematuros. Ou seja, ainda não era o combate ainda contra as forças de Mussolini, mas ali diziam que combater eram antifascistas prematuros. Né? E diziam ali, combater Hitler nos anos 1940 era dever moral, mas em 1940 era apenas ainda o início da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Né? Combater Franco nos anos de 1930 era cedo demais, mas combater Hitler em 1940 era já um dever moral. Então, é assim, uma luta, né, assim, prematura contra os antifascistas. Né? E aí ele continua dizendo, né, por que a gente usa a expressão porco fascista? Né? Por que a gente usa esse tipo de expressão, né, fascist pig? Né? Ela era usada pelos radicais americanos até para indicar um policial que não aprovava aquilo que eles costumavam fumar. Então era um xingamento para tudo, né? Então, por que essa obsessão, né, com o fascismo assim? Né? Por que não outros adjetivos? Ele podia usar, por exemplo, porco cogular, né, porco falangista, porco Ustase, né, porco antipavalik, né, porco Quisling ou porco nazista. Podia usar essas expressões aqui, mas usavam porco fascista. Então o fascismo adquiriu assim uma dimensão praticamente generalizada. Né? Dá uma impressão assim, de ser um urfascismo, de fato. E aí os regimes totalitários, nós vamos ter aí o nazismo, o stalinismo, né? E ele cita aqui, por exemplo, que o livro, o Mein Kampf, né? Deixa eu só mostrar, esse livro eu tenho aqui, só um minutinho. Aqui, este aqui e este outro aqui. Deixa eu só mostrar. Esse aqui é o livro do Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. É um livro assim importante que seja lido, né? E assim é gostoso até de ser lido o livro dele, né? E tanto ele quanto o Mussolini, no início assim da obra, eles fazem questão de observar e conhecer, sobretudo, o movimento dos sindicatos, né? O movimento trabalhista. Depois se posicionam politicamente no sentido de destruir esse tipo de organização. Certo? Então, o Eco vai dizer que o Mein Kampf é um manifesto completo de um programa político, né? Que são aí os regimes totalitários. Né? Eu trouxe aqui o livro que eu estava mencionando do Humberto Eco, aqui, A História da Feiura. Tá vendo? Um livro bonito, cheio
colorido, né? Olha, né? Coloca fotografias, né? De pessoas que são assim pintadas aqui. Deixa eu ver se eu acho uma coisa bem feia aqui para mostrar para vocês. Enfim, deixa eu ver. Olha só, aqui tem a fotografia de um concurso do cachorro mais feio do mundo. Esse cachorro ganhou o concurso. Feio pra caramba, né? Vai ser uma aberração mesmo. Aí, deixa eu ver aqui mais. Olha só, aqui tem uma fotografia do Adolfo Hitler. Aí, tá vendo? Aqui é um galo. Deixa eu ver o que mais aqui. Ruim é que quando a gente pega assim sem planejar, a gente não acha o que quer procurar, né? Mas enfim. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui nessa foto, ó. Esse quadro. Atrás do homem tem uma caveira, né? Enfim. Então aqui ele está descrevendo. Muita gente se preocupa com a beleza, né? E ele escreve aqui um livro, né? A história da feiura. Certo? Olha, por exemplo, aqui na capa, o quadro que tem. É uma moça bonita, até parece, né? Mas o homem aqui é extremamente feio. Né? Enfim,